Alô, pessoal! E aí, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o aparelho urogenital novamente, complementando a nossa aula da semana passada, que falamos sobre filtração glomerular. Hoje o tema da nossa aula vai ser falar sobre reabsorção e secreção tubular, respectivamente a segunda e a terceira função principal da estrutura do néfron. E aí a gente vai ter agora completado as funções do néfron. Antes de começar, pessoal, cabe aqui citar quais são os objetivos de ensino para essa aula de hoje. Eu tenho certeza absoluta que lá no final da aula você vai conseguir citar para mim os tipos de transportes ativos e passivos nas membranas celulares, uma vez que nós precisamos entender esses transportes para poder compreender como está acontecendo a reabsorção de algumas substâncias e a secreção de outras ali nos túbulos do néfron. Você também vai conseguir ao final dessa aula diferenciar a membrana apical da membrana basolateral e, como consequência, descrever os mecanismos associados à reabsorção de água e solutos no túbulo renal e no ducto coletor. Você também vai conseguir lá no final da aula me explicar como que o túbulo renal e o ducto coletor secretam solutos na urina. E aí, vamos começar então? Complementando as funções do néfron, pessoal, a segunda e a terceira função dessas estruturas é respectivamente a reabsorção tubular e o processo de secreção tubular. Lembra que em uma aula anterior nós falamos da primeira função, que era a filtração que acontece lá na região do glomérulo do néfron. Aqui nós vamos focar na reabsorção e na secreção como tema da nossa aula de hoje. O processo de reabsorção tubular, ele representa o retorno da maior parte das substâncias, como a água, como os solutos que foram filtrados. Eles vão voltar agora para a corrente sanguínea. Então, esse processo garante que muitas das substâncias que foram filtradas e formaram inicialmente o filtrado glomerular, agora que eles estão no líquido tubular passando pelo tubo do néfron, essas substâncias vão poder retornar à corrente sanguínea pelos diferentes mecanismos que vão estar ali reabsorvendo eles. Por outro lado, o processo de secreção tubular, esse vai representar a transferência de materiais das células do sangue para o líquido tubular, lá no interior do túbulo do néfron. E algumas vezes substâncias não são necessariamente filtradas, mas elas podem chegar à composição da urina através do processo de secreção tubular. Lembra que quando a gente falou da filtração glomerular, a gente viu a grande capacidade que o nosso néfron possui na sua região do glomérulo de realizar a filtração. 180 litros eram filtrados por dia. Mas como a gente não urina 180 litros então? Porque nós também fazemos um processo de reabsorção extremamente eficiente, pessoal. Desses 180 litros que foram filtrados, 178 retornam para a corrente sanguínea por meio do processo de reabsorção tubular. E essa função de reabsorção ela vai depender tanto de processos passivos como também de processos ativos para realizar o transporte das substâncias. Dando mais um destaque aqui para o processo de secreção tubular, eu tenho que chamar a atenção, já que em próximas aulas a gente vai falar sobre o equilíbrio do ácido básico, é importante chamar a atenção para você entender que esse processo ele é muito importante na regulação do pH sanguíneo, uma vez que dessa maneira, esse processo auxilia na secreção de íons hidrogênio para a urina, e isso auxilia a remover ácidos do sangue. Então, fica aqui uma dica importante, esse território renal, ele também é muito importante para controlar a acidez dos líquidos do corpo. Então, aqui temos um slide comparativo que mostra para a gente as substâncias que vão ser reabsorvidas e aquelas substâncias que vão ser secretadas quando você pensa no túbulo do néfron. Água, glicose, aminoácidos, ureia,
os íons sódio, potássio, cálcio, cloreto, bicarbonato, fosfato, esse grupo inteiro de substâncias são substâncias que tendem sempre a ser muito reabsorvidas de volta para a corrente sanguínea, enquanto que a secreção tubular normalmente se encarrega de levar hidrogênio, potássio, o íon amônio, a creatinina, pode ser um pouco de ureia também, para o interior do néfron. E assim essas substâncias podem ser muitas vezes excretadas através da urina. Olha a imagem que a gente já viu em outros momentos, mostrando para a gente os locais específicos que os processos relacionados ao néfron estão acontecendo. Lembra que o número 2, esse aqui está representando o processo de reabsorção tubular. Então as substâncias estão sendo removidas do líquido tubular e trazidas de volta para a corrente sanguínea. Enquanto que o número 3, esse número 3 está representando o processo de secreção tubular. E aí você vai ter a remoção de componentes do sangue para formar parte da urina no interior do túbulo do néfron. Meus amigos, quando a gente pensa nos processos de reabsorção ou de secreção, normalmente essas substâncias vão poder tomar sempre dois caminhos. Ou a substância está sendo movimentada por um processo paracelular, ou a substância está sendo movimentada através de um processo chamado de transcelular. Como, por exemplo, nós temos aqui na imagem o íon sódio. Nesse primeiro momento, se percebe que ele está atravessando o espaço entre as células que formam a parede do túbulo do néfron. Então, esse aqui é um movimento paracelular. Ele está atravessando entre as células. Nesse novo local aqui da nossa imagem, você percebe que nesse momento o íon sódio está atravessando essa célula da parede do túbulo do néfron através de um movimento que é por dentro da célula. Então esse tipo de movimentação ele é chamado de movimento transcelular. E esses movimentos transcelulares eles podem ser realizados tanto por processos de transportes passivos, ou também pode ser realizados, às vezes, por processos de transportes ativos. Né? Lembra qual é a diferença entre os dois. Falou em transporte passivo, você está pensando em algum mecanismo de transporte que não há gasto de energia para ser realizado. Pensou em processo ativo, esse é necessário se consumir energia para esse processo realizar o transporte. E aí você tem, vários subtipos de cada um desses eventos. Os transportes passivos têm subtipos, os transportes ativos também têm os seus subtipos que podem ser executados. Pessoal, eu queria aproveitar também essa imagem para apresentar para vocês a estrutura da membrana apical e a basolateral. Quando você pensa nas células que estão aí montando a parede do néfron, temos, por exemplo, aqui circulado em vermelho, a membrana apical dessa célula. Então, nessa borda em escova que a gente encontra aqui, ela faz parte da membrana apical, a membrana que está voltada para o interior do lúmen desse tubo do néfron. Já a membrana basolateral é essa membrana celular que está voltada para as laterais da célula ou para a parte basal, em direção aos capilares sanguíneos, ao líquido intersticial. Então, essa seria a membrana basolateral. Um mecanismo muito importante que é interessante chamar a atenção nesse momento é a presença na membrana basolateral da proteína transportadora bomba de sódio e potássio. Pessoal, essa proteína aqui ela tem o papel de bombear 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para dentro da célula para cada ATP que ela consumir. Então, você tem um bombeamento aqui ativo, que está literalmente forçando o sódio a ir para um lugar mais concentrado fora da célula, enquanto que faz o potássio ir para um lugar mais concentrado dentro da célula. Essa é uma proteína eletrogênica. Ela consegue criar gradientes de concentração entre os dois lados da membrana para os íons que ela transporta a partir do consumo da energia do ATP. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante da gente lembrar na membrana basolateral. Sempre é nessa membrana que você encontra a bomba de sódio e potássio fazendo o seu trabalho ao custo da energia do ATP.
Já que a gente está fazendo algum comparativo de transportes agora, sabendo que o transporte passivo é aquele que acontece sem gasto de energia, o transporte ativo é aquele que acontece com gasto de energia, eu gostaria de chamar a atenção para os tipos de transportes ativos que você pode observar acontecendo aí nessas membranas. Pensou em um transporte ativo do tipo primário? Esse transporte ativo sempre vai ser classificado como primário sempre que a energia da quebra do ATP é utilizada para bombear uma substância pela membrana. Então, aquela proteína ela quebrou o ATP, consumindo energia para realizar o bombeamento do sódio, do potássio, como é a bomba de sódio e potássio. Esse é com certeza um exemplo de transporte ativo do tipo primário, que a energia consumida ela vem diretamente da molécula do ATP. Mas existe também a figura do transporte ativo secundário. Esse tipo de transporte ativo, pessoal, ele não consome diretamente energia do ATP. A proteína que realiza o transporte ativo secundário, ela utiliza a energia do gradiente eletroquímico de um íon para bombear junto com ele uma segunda substância através da membrana. Então, um íon vai ter um gradiente eletroquímico estabelecido, ele quer fluir a favor desse gradiente eletroquímico e vai usar esse transportador para realizar esse movimento. Mas isso não é um transporte facilitado, porque essa proteína que está ali querendo fazer o bombeamento desse íon a favor do seu gradiente eletroquímico, vai aproveitar esse gradiente eletroquímico para conseguir pegar uma segunda substância e fazer o bombeamento junto com o íon. Então você tem tipos específicos de transporte ativos secundários. Por exemplo, eles podem ser classificados como do tipo sim-porte ou do tipo contratransporte. Se for um sim-porte, as duas substâncias estão migrando através da membrana para a mesma direção. Se for do tipo contratransporte, uma substância está indo em uma direção enquanto a outra que está sendo bombeada junto vai na direção contrária. E aí o gradiente eletroquímico de uma delas é o que está movendo as duas através da membrana, sendo bombeadas pelas proteínas sim-portadoras ou contratransportadoras. Primeira verificação da aprendizagem, pessoal. Só marcar verdadeiro ou falso para cada uma das seguintes afirmativas. Então marca aí verdadeiro ou falso. Na hora que você tiver acabado, você confere o gabarito comigo aqui na sequência, pessoal. Aqui as alternativas verdadeiras e falsas são as primeira verdadeira, segunda falsa, terceira falsa, quarta verdadeira, quinta verdadeira, sexta verdadeiro, sétima falsa, a oitava é verdadeira. Então aqui fizemos uma rápida verificação da aprendizagem para saber se você realmente está conseguindo diferenciar um transporte ativo primário de um transporte ativo secundário. Vamos lá, vamos para frente. Reabsorção e secreção no túbulo contorcido proximal. Esse local, pensando primeiramente nos processos de reabsorção, ele já é responsável por realizar uma grande quantidade de reabsorção nas substâncias que foram inicialmente filtradas no glomérulo. Os túbulos contorcidos proximais, eles reabsorvem já 65% de toda a água, todo o sódio e todo o potássio que foi filtrado. 100% da glicose, 100% dos aminoácidos já são reabsorvidos nesse local. 50% do cloreto, 80% a 90% de todo o bicarbonato. Olha como é grande a quantidade de reabsorção que está acontecendo para o bicarbonato aqui. 50% da ureia pode ser reabsorvida aqui. E você tem quantidades que são variáveis de cálcio, magnésio e fosfato, né? Eles normalmente vão estar migrando em conjunto de maneira paracelular e transcelular, mas porque antes a água foi absorvida primeiro. Então depende muito de quanto de água está sendo reabsorvida e essas substâncias vão querer migrar acompanhando a água. Já o processo de secreção que tende a ocorrer aqui no túbulo contorcido proximal vai secretar quantidades variáveis de íon hidrogênio, de íon amônio, de ureia, dependendo da quantidade de ureia que você tem na corrente sanguínea. Entre os mecanismos que estão garantindo a grande quantidade de reabsorção que ocorre no túbulo contorcido proximal, nós podemos citar os mecanismos dos sim-portadores sódio. Esse sim-portador sódio, ele normalmente está auxiliando poder ocorrer a reabsorção de aminoácidos
de glicose, de fosfato e sulfato, de ácido lático e vitaminas do tipo hidrossolúveis. Então essas substâncias todas, elas tendem a ser bastante reabsorvidas graças ao trabalho do simportador sódio que você encontra aqui na membrana apical das células do tubo contorcido proximal. Então vamos aqui ver como que esse simportador pode contribuir para a grande reabsorção realizada para essas substâncias. Temos uma imagem agora apresentada à direita, onde nós temos, por exemplo, em azul na membrana apical, um exemplo de simportador sódio. Nesse nosso exemplo é o simportador sódio-glicose. Essa proteína ela aproveita o gradiente químico do sódio que está querendo, por difusão, entrar para dentro da célula. Ela aproveita esse gradiente químico para poder bombear junto à glicose. Então, na hora que o sódio está fazendo a sua passagem por dentro dessa proteína, a glicose pode aproveitar o mesmo momento para entrar para dentro dessa proteína. Na membrana basolateral, por sua vez, o sódio agora ele vai ser bombeado ativamente. Olha o ATP sendo consumido aqui pela bomba de sódio e potássio para fora dessa célula, em direção ao espaço intersticial. A glicose, por sua vez, ela vai poder atravessar a membrana basolateral porque existem proteínas facilitadoras que permitem a sua passagem nessa membrana. Uma vez que os dois estão no líquido intersticial, eles podem se difundir e poderem chegar à corrente sanguínea sendo reabsorvidos por ela. Então nós temos um exemplo de transporte ativo primário, pensando na bomba de sódio e potássio. Um transporte passivo do tipo difusão facilitada por essa proteína facilitadora para a glicose, e para sódio e potássio na membrana apical nós temos um exemplo de transporte ativo do tipo secundário acontecendo ali. Nessa segunda imagem, nós também estamos vendo um simportador sódio fazendo o seu trabalho, mas agora esse simportador sódio ele está aproveitando o bombeamento do íon sódio para bombear também aminoácidos que foram filtrados para o líquido tubular. Então, por meio desse bombeamento do sódio e dos aminoácidos, você consegue fazer uma reabsorção de todos os tipos de aminoácidos já na membrana do túbulo contorcido proximal. Então, você tem esse simportador garantindo que sódio, glicose e vários tipos de aminoácidos diferentes sejam bastante reabsorvidos. Pessoal, antes de continuar dando exemplos sobre os mecanismos que estão atuando ali na membrana apical das células da parede do túbulo contorcido proximal, eu coloquei uma correlação clínica denominada de glicosúria para a gente conversar. Essa correlação ela representa a presença de glicose na urina do paciente. Então ela está ali presente. Normalmente, quando o paciente apresenta concentrações de glicose plasmática superiores a 200 mg por ml, há um prejuízo na reabsorção que ocorre na membrana apical das células do túbulo contorcido proximal devido à quantidade de simportadores que existem ali presentes. Essa quantidade ela é limitada. Então, se está sendo filtrado muita glicose porque ela está em excesso no plasma sanguíneo, consequência disso, quando ela vai passando por dentro desse túbulo contorcido proximal, a quantidade de simportadores que poderiam reabsorver essa glicose é muito pequena em relação à quantidade de glicose que está ali presente. E aí ela vai acabar ficando em grandes quantidades também na urina que está sendo formada. Esse fenômeno está muito associado com o diabetes mellitus, em que há uma deficiência no funcionamento do hormônio insulina. Então, uma vez que você tem aí a insulina mantendo uma incapacidade de remover a glicose da corrente sanguínea, ela acaba se concentrando muito na urina que está sendo produzida. E uma vez que você tem muita glicose na urina que está sendo produzida, uma consequência a mais disso é que a água começa a tentar dissolver essa glicose. E aí a água do plasma sanguíneo vai acabar sendo mais filtrada do que normalmente estaria sendo. A pessoa aumenta como consequência o volume de urina que ela vai eliminar. Essa condição ela é chamada de poliúria e normalmente está acompanhada da glicosúria, no caso do paciente diabetes mellitus. Outro exemplo de mecanismo de transporte que a gente consegue observar nessa membrana apical aqui no túbulo contorcido proximal são os contratransportadores sódio e hidrogênio que estão acontecendo ali.
O trabalho desses contratransportadores normalmente está beneficiando a reabsorção do íon sódio, do íon bicarbonato e, ao mesmo tempo, garantindo a secreção do íon hidrogênio para o interior do tubo. Essa primeira imagem mostra um pouquinho do trabalho desse contratransporte entre sódio e hidrogênio. Então, nessa imagem, a gente vai ver ele beneficiando a reabsorção do íon sódio e a secreção do íon hidrogênio. Então, como a gente pode perceber aqui na membrana apical, existe a proteína que faz esse contratransporte. Ela aproveita o gradiente químico do íon sódio para bombeá-lo para dentro e, no mesmo tempo, ela bombeia o íon hidrogênio para fora. Então, você tem um exemplo de transporte ativo do tipo secundário. É aproveitado o gradiente químico de um íon e, usando esse gradiente eletroquímico que agora já está ali presente, o íon hidrogênio foi bombeado pelo contratransportador. Esse íon hidrogênio ele foi produzido no meio intracelular a partir da reação química mediada pela enzima anidrase carbônica. Essa enzima ela normalmente é muito encontrada nas paredes das células do tubo do néfron, tanto no meio citoplasmático, como também na sua membrana celular apical. Então, a reação química que ela catalisa ocorre tanto no citoplasma, como ela pode ocorrer dentro do líquido tubular, muito próximo à membrana apical. Então, que reação química é essa que a anidrase carbônica está catalisando? Todo o gás carbônico que foi produzido pela própria célula, ou aquele que pode ter vindo do líquido tubular, ou aquele que pode ter vindo dos vasos sanguíneos, todo o gás carbônico que adentrar essa célula e entrar em contato com a anidrase carbônica, essa enzima tem a capacidade de fazer ele reagir com a água do meio citoplasmático, formando inicialmente o ácido carbônico, que na química ele é classificado como um ácido fraco, já que em meio aquoso ele sempre se dissocia em íons hidrogênio positivos e uma espécie química chamada de bicarbonato. Então, nessa primeira imagem, o que a gente está vendo é principalmente esse contratransporte favorecendo a secreção do íon hidrogênio e a reabsorção do íon sódio. Como você pode perceber, uma vez que o sódio entrou na célula, a bomba de sódio e potássio na membrana vasolateral se encarrega de bombeá-lo ativamente para o líquido intercelular e ele, por sua vez, vai poder chegar aos capilares sanguíneos sendo reabsorvido. Já nessa segunda figura, nós temos aqui o processo de reabsorção do bicarbonato sendo favorecido, uma vez que ele começar a surgir em grande quantidade no líquido tubular. Então, se você tem bicarbonato em grande quantidade no líquido tubular, essa espécie química ela é muito reabsorvida para a nossa corrente sanguínea, mas não há transportadores específicos da membrana apical que trazem o bicarbonato para dentro da célula da parede. Então, como que ele vai ser reabsorvido se a membrana apical é impermeável a ele? Fácil de responder. A anidrase carbônica ela também está presente aqui, na borda em escova dessa membrana apical. E essa anidrase carbônica ela também pode realizar a reação reversível à anterior que nós descrevemos. Ela tem a capacidade de, uma vez que o bicarbonato reagir quimicamente com o íon hidrogênio, os dois inicialmente produzindo o ácido carbônico, a enzima anidrase carbônica ela pode converter o ácido carbônico novamente em água e em gás carbônico. O gás carbônico gerado como resultado dessa reação reversível, ele pode difundir-se através dos lipídios da membrana para entrar nessa célula. Uma vez lá dentro, a anidrase carbônica agora citoplasmática, ela converte a reação direta, que vai fazer o gás carbônico reagir com a água do citoplasma para reconstituir o ácido carbônico, que por sua vez, já que ele está em um meio aquoso, vai se dissociar em íons hidrogênios e íon bicarbonato. Uma vez que esse bicarbonato foi gerado, a membrana basolateral ela apresenta proteínas facilitadoras que vão permitir a difusão facilitada desse bicarbonato para o líquido intersticial e que, na sequência, ele vai poder ser reabsorvido para a corrente sanguínea nos capilares peritubulares ali presentes. Então, você tem, dessa maneira, essa proteína de contratransporte sódio-hidrogênio participando nos dois processos. Ela permite
que o bicarbonato e o sódio sejam bastante reabsorvidos. Em compensação, você tem uma secreção de hidrogênios sendo ditada por ela. Pessoal, o movimento dessas substâncias que a gente vem descrevendo, ele acaba fazendo com que haja um aumento na osmolaridade do líquido intersticial. Quais substâncias eram aquelas? A gente falou dos aminoácidos por meio do sim portador sódio, falamos do próprio sódio sendo bombeado por esse sim portador, do bicarbonato, agora nesse último slide. Todas essas substâncias que vão sendo difundidas através dessa membrana apical, basolateral e começam a se aglomerar no líquido intersticial, tendem a fazer com que a osmolaridade desse líquido fique cada vez maior. É como se eles estivessem ficando cada vez mais concentrados no líquido intersticial. Isso vai acabar fazendo com que haja a atração da água do líquido tubular. Ela quer sair sempre de um local de menor osmolaridade e ir para um local de maior osmolaridade para diluir os íons, dissolver os íons que estão ali concentrados demais. A água, quando ela faz essa movimentação, ela pode ir tanto de maneira paracelular, dissolver esses íons do líquido intercelular, e como consequência também dos vasos sanguíneos que vão reabsorver essa água, mas a água também pode passar através dos canais de aquaporina do tipo 1, presentes tanto na membrana apical como na membrana basolateral, aqui nas células da parede do túbulo contorcido proximal. Essa reabsorção de água, ela tem um nome específico. Ela é denominada de reabsorção de água obrigatória. Por que 65% de toda a água é reabsorvida já nesse túbulo contorcido proximal? Porque aqui existe a presença da aquaporina do tipo 1 e sempre que os íons forem muito reabsorvidos, a água vai tender a acompanhar. 65% de toda a água sempre tende a acompanhar a reabsorção do íon sódio como consequência disso. Continuando a explicar os processos de reabsorção, quanto mais água vai saindo do líquido tubular e sendo reabsorvida para o interstício e para os capilares peritubulares, a tendência é que a concentração dos íons que ficaram comece a aumentar. Está perdendo água no líquido tubular, você tem então o cloreto, o potássio, o cálcio, o magnésio, a ureia, que ainda estão presentes no líquido tubular, eles vão começar a aumentar em concentração por conta da saída da água. O cloreto vai ser o primeiro íon que vai começar a migrar a favor do seu gradiente eletroquímico, conforme o líquido tubular vai ficando cada vez mais concentrado com ele. O cloreto vai poder passar tanto de maneira paracelular para se concentrar inicialmente no líquido intercelular e depois ser reabsorvido pelos capilares sanguíneos, como também o cloreto poderia passar de maneira transcelular através das proteínas facilitadoras que existem na membrana apical e na membrana basolateral. Quanto mais cloreto for ultrapassando essas membranas, mais cloreto tende a se acumular inicialmente no líquido intersticial e posteriormente no sangue dos capilares peritubulares. Isso significa que a sua carga negativa também vai começar a se acumular nesses locais. E essas cargas negativas vão, então, como consequência, começar a atrair o potássio, o cálcio e o magnésio para eles também se difundirem de maneira paracelular e transcelular e serem reabsorvidos para os capilares peritubulares. A ureia, por sua vez, quanto mais concentrada ela ficar nesse líquido tubular, mais ela vai querer fazer a sua difusão facilitada ou a sua passagem paracelular em direção aos capilares peritubulares. E aí você percebe, né? É um mecanismo puxando o outro quando se fala dessa reabsorção que acontece aqui no túbulo contorcido proximal. Interessante chamar a atenção também para o caso da secreção de amônia e de ureia. Se a corrente sanguínea estiver trazendo muita amônia, muita ureia, elas também podem fazer o seu movimento de secreção para começar a compor o líquido tubular. Se você pensar na amônia, por exemplo, a amônia que chegou a esse local ela pode passar tanto de maneira transcelular como de maneira paracelular e ser secretada lá do outro lado. Se ela for de maneira transcelular, os íons hidrogênios presentes dentro dessas células da parede, no túbulo do néfron, eles podem reagir com a amônia, NH3, e formar o íon amônio, NH4, que vai poder ser excretado aí na urina. Esse íon amônio, NH4, o interessante dele é que ele poderia
substituir o íon hidrogênio no contratransportador sódio e hidrogênio. Já na alça de Henle, pessoal, esse local é onde acontece a reabsorção de aproximadamente 15% de água, 20 a 30% de sódio e potássio, 35% de cloreto, 10 a 20% de bicarbonato e quantidades variáveis de cálcio e magnésio. Porém, a reabsorção de água ela não acontece ao longo de toda a alça de Henle, mas apenas nos ramos descendentes e nos ramos ascendentes finos que vão ser permeáveis a ela. Os ramos ascendentes mais espesso, esse tem a sua parede impermeável à água, então não acontece nenhum processo de reabsorção de água nesse local. Ao longo de toda a alça de Henle vai estar sendo privilegiada a reabsorção dos sais, principalmente na região do ramo ascendente espesso, já que ele é impermeável à água. Então aqui você não tem mais o processo de reabsorção de água atrelado ao de absorção de íons. Você está desfazendo, está desligando esses dois processos. Um mecanismo muito importante de reabsorção de íons que acontece nessa alça de Henle, em sua porção ascendente espessa, demonstrada aqui nessa imagem para a gente, é essa porção que a gente está falando, é o trabalho do simportador sódio-potássio 2-cloretos. Esse simportador, aqui nessa região ascendente da alça de Henle, vai ter o papel de contribuir com a reabsorção do íon sódio, cloreto, cálcio e magnésio para o sangue que passa dentro das arteríolas retas próximo à parede dessa alça. Então a figura está mostrando o serviço desse simportador sódio-potássio 2-cloreto. Essa proteína na membrana aproveita o gradiente químico do íon sódio para, ao mesmo tempo, bombear na mesma direção 2 íons cloretos e potássio. Aí no interior dessa célula tubular, o sódio vai poder ser bombeado pela membrana basolateral por meio do trabalho da bomba de sódio e potássio, utilizando energia do ATP. Os 2 íons cloretos eles vão poder atravessar a membrana basolateral utilizando uma proteína facilitadora. Então aqui você tem um processo de difusão facilitada. Já o íon potássio que entrou na célula, ele não tem nenhum canal, nenhuma proteína facilitadora na membrana basolateral. E ele acaba sendo forçado a voltar para o túbulo, pois na membrana apical existe uma proteína facilitadora que deixa essa passagem ocorrer. Então, o resultado final aqui do nosso balanço de cargas sempre está passando uma carga positiva no sentido da reabsorção, mas estão vindo 2 cargas negativas no sentido da reabsorção. A tendência é que esse líquido intercelular e o sangue dessas arteríolas retas fiquem cada vez mais negativos, o que atrai, por sua vez, o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio que ainda estavam no líquido tubular. E de maneira paracelular, esses íons vão ser atraídos pelas cargas negativas e isso vai acabar contribuindo para a sua reabsorção. Pessoal, pensando agora no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, nesses locais vai estar acontecendo a reabsorção de aproximadamente 10 a 15% de água, apenas 5% de sódio, 5% de cloreto. E o cálcio, a sua reabsorção vai estar sendo muito estimulada pelo efeito do hormônio paratormônio produzido pelas paratireoides. Esse mecanismo que nós vamos descrever a seguir, ele é um mecanismo presente na parte inicial do túbulo contorcido distal, onde você encontra o simportador sódio-cloreto. Esse simportador está presente na membrana apical dessas células. Ele vai aproveitar o gradiente químico do sódio para bombear ao mesmo tempo o íon cloreto para dentro da célula da parede. Uma vez lá dentro, o íon sódio ele é bombeado pela membrana basolateral, pela bomba de sódio e potássio. Enquanto que o íon cloreto vai possuir a sua proteína facilitadora, o seu canal de vazamento na membrana basolateral, que permite a difusão facilitada dele em direção ao líquido intersticial. O cloreto e o sódio chegando nesse líquido intersticial, eles vão poder ser reabsorvidos como consequência para o interior dos capilares sanguíneos peritubulares. Então está beneficiando a reabsorção de sódio, beneficiando a reabsorção de cloreto nesse primeiro momento inicial do túbulo contorcido distal.
Já na porção final do túbulo contorcido distal e também nas porções do ducto coletor, aqui vai acontecer o processo de reabsorção facultativa de água através das proteínas chamadas de aquaporina do tipo 2. Normalmente essa aquaporina do tipo 2 ela fica guardada em vesículas dentro da célula. Na hora que o hormônio antidiurético age sobre as células dessas paredes, sobre as células do túbulo contorcido distal e no ducto coletor, ele estimula as células integrarem as aquaporinas guardadas às suas membranas celulares, formando mais túneis de passagem que a água pode utilizar para ser reabsorvida. Se essas aquaporinas 2 não estão ali presentes, a parede desse túbulo contorcido distal em sua porção final e a parede do ducto coletor elas ficam impermeáveis à água. Nessa porção final do túbulo contorcido distal e na região inteira do ducto coletor, nós observamos 2 tipos de células. Uma denominada de célula principal, outro grupo de células chamadas de células intercalares, que vão possuir mecanismos de reabsorção diferenciados. Pensando na célula principal, os mecanismos ali presentes vão favorecer a reabsorção do íon sódio e a secreção do íon potássio. Então, a gente pode ver esse mecanismo funcionando aqui, Então, a imagem superior mostra as regiões que a gente está trabalhando. Final do túbulo contorcido distal, ducto coletor. Então, você tem as células principais sendo apresentadas nessas regiões. Pode perceber pela imagem que a membrana apical ela mostra canais de vazamento. São proteínas facilitadoras que permitem o potássio ou o íon sódio passar por dentro. Então, o sódio vai querer entrar a favor do seu gradiente eletroquímico, enquanto que o íon potássio vai querer sair. Então, são transportes passivos, transportes do tipo difusão facilitada. Uma vez que o sódio conseguiu entrar na célula, a bomba de sódio e potássio está bombeando ele para o espaço intersticial ao custo da energia do ATP. O potássio que estava no espaço intersticial, ele vai ser bombeado para dentro da célula também no mesmo processo. Então, o potássio, uma vez entrando na célula, ele vai tender a ir para o lúmen do túbulo para fazer parte da composição da urina. Lembra que se ele estiver em grande concentração nesse espaço intersticial, uma vez que ele entrou na célula, ele não vai querer sair pela membrana basolateral voltando para o espaço. Ele já está em grande quantidade lá, a tendência é ele migrar em direção ao líquido tubular. Já as células intercaladas, os mecanismos ali presentes nelas vão favorecer com que haja a reabsorção do íon potássio, reabsorção do bicarbonato e a secreção do íon hidrogênio. Aqui, se a secreção vai fazer parte da composição da urina. Então, se a gente for dar uma analisada na célula intercalada aqui ilustrada, a gente vai perceber que a anidrase carbônica que está lá dentro do citoplasma atuando, ela está convertendo o gás carbônico e a água em íons hidrogênio e bicarbonato. Esse bicarbonato gerado consegue atravessar a membrana basolateral através de proteínas facilitadoras presentes nessa membrana. Então, ele estaria fazendo uma difusão facilitada para fora. Podemos perceber na membrana apical aqui presente, o íon hidrogênio gerado também na mesma reação, ele vai tender a sair da célula pela membrana apical, porque nessa membrana existe uma proteína que bombeia ele ativamente para fora, consumindo energia direta do ATP. Lembra então, isso aqui é um transporte ativo do tipo primário. Na membrana apical, a gente também pode perceber que existe uma proteína que usa a energia do ATP para bombear o íon potássio para dentro da célula e, ao mesmo tempo, bombear o íon hidrogênio para fora da célula. Então, está garantindo novamente a secreção de hidrogênio e a reabsorção do íon potássio para dentro dessa célula. Chegando à membrana basolateral, provavelmente o potássio deva ter também algum tipo de proteína facilitadora que permite que ele faça a sua difusão facilitada para o espaço intersticial e depois possa entrar nos capilares sanguíneos peritubulares, garantindo que ele também possa ser reabsorvido para a corrente sanguínea, pessoal. Vamos agora fazer uma verificação da aprendizagem. Pessoal, leia aí a questão com calma, tenta achar a alternativa correta.
E na sequência que você achar o gabarito, você dá o play aqui no vídeo para você ver qual que é a resposta correta. Aqui a alternativa correta vai ser a letra D de dado. Na diabetes mellitus, os túbulos não conseguem reabsorver toda a glicose que foi filtrada pelos glomérulos, causando a eliminação dela pela urina. Muito bem, galera, vamos continuar, hein? Pessoal, não é somente no processo de filtração glomerular que ocorre influência hormonal, mudando a taxa de filtração. Quando você pensa nos processos de reabsorção e secreção, eles também podem ser influenciados por hormônios, como, por exemplo, o hormônio angiotensina 2, a aldosterona, o hormônio antidiurético e o paratormônio. Esses hormônios eles podem agir aqui nos processos de reabsorção e secreção, modificando o quanto que está sendo reabsorvido ou secretado por essa parede tubular. Vamos começar falando um pouco da angiotensina 2 e como ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra que a aldosterona também vai estar envolvida nesse processo. Então, normalmente, os estímulos que levariam a aumentar a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona são aqueles relacionados à redução da pressão arterial, redução do volume plasmático. E isso leva agora o sistema renina-angiotensina-aldosterona a ser mais ativado, como a gente falou, né, em aulas passadas, forçando a conversão do angiotensinogênio em angiotensina do tipo 2, que agora, né, de maneira circulante, começa a aumentar a sua concentração na corrente sanguínea. Uma vez que a angiotensina 2 encontrar a arteríola aferente, ela consegue induzir uma vasoconstrição nessa arteríola, o que resulta em uma diminuição da taxa de filtração glomerular, como a gente falou na última aula. O que nos interessa mesmo para essa de hoje é que a angiotensina 2 ela também pode atuar aumentando o trabalho dos contratransportes de sódio e hidrogênio lá na parede do túbulo contorcido proximal. E isso vai levar a um aumento na reabsorção de sódio e de cloreto, né? Diretamente para o sódio, o cloreto é indiretamente, já que vai depender bastante primeiro ter tido a migração de água, para ele querer começar a seguir o movimento da água. Mas lembra também que a angiotensina tipo 2, quando ela age na glândula adrenal, ela vai estimular a liberação da aldosterona. E essa aldosterona aumentando sua concentração na corrente sanguínea, ela pode exercer os seus efeitos também nas paredes do ducto coletor e do túbulo contorcido distal, fazendo com que haja maior reabsorção de sódio e água nessas paredes. Então você tem aí um mecanismo que está modificando os processos de reabsorção e secreção que estão acontecendo no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor em si. O hormônio antidiurético ele seria um segundo tipo de hormônio que também pode influenciar os processos de reabsorção e secreção. Quando a osmolaridade plasmática está muito grande, você ainda se lembra o que é osmolaridade plasmática? É uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de água, né? A quantidade de solvente que tem naquele local. Quando você tem um local que tem uma osmolaridade muito grande, isso significa que ele tem muitos solutos e tem pouca água, que precisaria para dissolver adequadamente esses solutos. Se fosse um local de pouca osmolaridade, era o contrário. Tem poucos solutos, mas a quantidade de água ela é bem grande. Os estímulos que aumentam a liberação do hormônio antidiurético são aqueles relacionados a aumento da osmolaridade plasmática. Tem muitos solutos, mas a quantidade de água ali presente é insuficiente para dissolvê-los. Esse tipo de informação de elevação na osmolaridade é percebida lá no hipotálamo, através dos osmorreceptores que existem ali presentes no tecido do hipotálamo. E eles vão estimular as células hipotalâmicas a aumentar a sua liberação do hormônio antidiurético, né? As células neurosecretoras começam a liberar mais antidiurético próximo aos capilares sanguíneos que estão na neurohipófise. E como consequência, uma vez que o hormônio antidiurético chegar lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, ele vai estimular a inclusão de mais aquaporinas do tipo 2 na membrana apical e basolateral desses locais, fazendo com que haja uma reabsorção de água facultativa maior. E esse processo vai estar contribuindo para a produção da urina concentrada, já que a água vai estar sendo mais reabsorvida para a corrente sanguínea.
Por último, o paratormônio, pessoal. O que normalmente estimula a liberação desse paratormônio pela paratireoide é a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Sempre que essa quantidade de cálcio ela for menor do que o adequado, essa paratireoide estimulada começa a aumentar a liberação do paratormônio para os vasos sanguíneos, que por sua vez, esse paratormônio, ao agir nas células do túbulo contorcido distal, ele aumenta a reabsorção de cálcio que pode acontecer nesse local. Enquanto que no túbulo contorcido proximal, ele vai estar inibindo, ele vai estar diminuindo a reabsorção do fosfato que acontece lá. E aí, como consequência, vai estar interferindo na quantidade de fosfato e de cálcio presente na corrente sanguínea, tendendo a aumentar o cálcio e a diminuir o fosfato. Última verificação da aprendizagem. Leia aí com calma essa pergunta sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona e responda para mim qual seria a função correta da aldosterona, pessoal. Assim que você souber o gabarito, você dá o play para conferir a resposta. Aqui a letra correta é a letra A. A aldosterona ela consegue diminuir o volume urinário, já que ela vai beneficiar a reabsorção de sódio e de água lá no ducto coletor. É isso aí, pessoal. Você conseguiu mais uma aula aqui finalizada, hein? Então, na aula de hoje, você teve aqui os seus objetivos cumpridos. Você sabe agora citar os tipos de transportes passivos e ativos que ocorrem nas membranas das células. Você consegue, sim, diferenciar membrana apical e basolateral e consegue descrever os mecanismos associados à reabsorção de água e solutos no túbulo renal e no ducto coletor. Eu falei para você que você conseguiria também explicar como que o túbulo renal e o ducto coletor secretam solutos na urina. É através desses processos de reabsorção e secreção que envolve mecanismos ativos e passivos. Os passivos tanto de fusão simples quanto de fusão facilitada quanto a própria osmose. Os ativos, do tipo ativo primário e do tipo ativo secundário. Então falamos sobre todos esses assuntos e você conseguiu revisar a matéria que nós falamos durante a nossa semana. Então vamos ficar por aqui. Queria agradecer você por estar aqui assistindo mais uma vez esse vídeo até o final. Se você puder, por favor, deixa o seu like aí. E não esquece de se inscrever no canal, hein? Muito importante a sua ajuda nesse momento para a gente conseguir divulgar esse trabalho. Se você puder também recomendar para algum colega que ainda está com muitas dúvidas nessa matéria, às vezes pode ser que isso faça bem para ele. Então, por favor, se você é amigo dele, você com certeza vai ajudá-lo. Um grande abraço, meu amigo. Te espero aqui na próxima aula. Tchau!